toda a direção do culto a Ele em nome de Jesus. Eu cumprimento a Santa Igreja com a paz do Senhor. Quem tem essa paz, diga graças a Deus. Irmãos amados, Igreja de Jesus, nós estaremos aqui aprendendo com o Senhor Espírito Santo. Eu quero saudar a todos os nossos ouvintes, irmãos do canal do YouTube, da Rádio Aliança, e dizer para os irmãos que estamos aqui para a glória de Deus. Vou pedir o auxílio desse ventilador aqui para mim, por favor. E nesse momento, vamos falarmos com Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nesta hora, Deus, eu peço a proteção do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar, ó Deus, a qual estarei transmitindo a Tua palavra. Pai, usa os meus lábios, fala conosco. As duas igrejas, estamos prontos para ouvir, em nome de Jesus. Amém? Irmãos amados, livro do profeta Daniel, o capítulo 5, estaremos lendo o versículo de número 23. Livro do profeta Daniel. Irmãos, é algo sobrenatural. Eu estava orando e o Espírito Santo começou a palestrar comigo. Louvado seja Deus. Pode deixar essa irmã ficar na direção do esposo dela, tá? Isso, pode ficar aí, tá, minha irmã? Louvado seja Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, verso 23. Verso 23. Aleluia. Daniel, capítulo 5, verso 23. Louvado seja o nome do Senhor. São 34 anos e 9 meses com compromisso com a palavra, compromisso com esse culto. E esse é o culto de libertação dos crentes. Louvado seja Deus. Todos acharam? Diga amém. Convido os irmãos de casa também para fazer a leitura junto conosco. A Bíblia fechada é um livro e ela aberta é a carta de Deus para nós. Nos diz a palavra do Senhor assim: e te levanta contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles, e além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê e nem ouve e nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. A igreja. Vamos repetir com o pastor. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles,
E além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra, que não vê e não ouve e nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Repita comigo: mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Bota a mão na cabeça e fala misericórdia. Podeis assentar. Irmãos amados, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor, Ele fala nessa noite sobre os utensílios do tempo de Deus. Nós sabemos que desde a criação, Deus formou o homem com todo carinho. Deus criou o homem e logo depois o Senhor viu que não era bom o homem estar só, e o Senhor formou da costela de Adão, formou a mulher. E vemos que veio Satanás para tentar destruir o plano de Deus. Ele faz com que a mulher, ela ceda a palavra da serpente usada pelo diabo, e ela acaba transgredindo a lei e a ordem do Senhor. E olhando pela palavra, nós começamos a ver como é, irmãos, que o inimigo, ele guerreia contra as coisas de Deus. E o Espírito Santo, nessa noite, ele quer falar sobre um fato acontecido, a qual Deus não aprovou. Mas antes de eu entrar no texto, eu quero falar sobre o que é consagrado a Deus. Irmãos, o que pertence a Deus é uma responsabilidade tamanha quando eu peço para consagrar o meu carro a Deus. Eu peço para consagrar a minha casa a Deus. Eu peço para consagrar o meu instrumento a Deus. E na verdade, todos nós, cada um de nós fomos consagrados a Deus. Nós temos as nossas crianças que nascem aqui na igreja, elas são apresentadas, são consagradas ao Senhor. E agora, irmãos, o que é consagrado a Deus, está consagrado. Deus não abre mão daquilo que foi entregue a Ele. Não abre mão. E hoje em oração eu falei: Senhor, Satanás ele guerreia desde o princípio. Desde o princípio, aonde veio a queda do ser humano. E o Senhor, Ele vai falar conosco hoje
através desse texto, que toda a igreja que lê a Bíblia conhece e sabe como que foi a vida de Daniel na Babilônia. Daniel, ele foi levado cativo. Ele e todos aqueles israelitas, os hebreus, eles foram levados para o cativeiro. E aonde o rei, ele mandou que no meio dos cativos separasse jovens que pudessem ter a habilidade de trabalharem no palácio, de conviver no dia a dia do rei. E foram separados ali Daniel e os 3 jovens que com ele estavam. Mas o texto bíblico vai nos dizer que Daniel, ele, quando foi recrutado, foi chamado para agora ser preparado para ficar por conta do dispenseiro, do responsável, para poder preparar aquele jovem para haver uma escolha. Quais seriam os jovens que trabalharia lá no palácio, que aprendesse a língua, que falaria como eles. E a Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele colocou um propósito no coração, que ele não participaria da comida que saía da mesa do rei. A Bíblia vai nos dizer que ele colocou um propósito no seu coração de não se contaminar. E agora o responsável falou para ele, quando veio o pedido, que Daniel pediu a ele que ele permitisse que ele pudesse, mas os seus companheiros, se alimentar somente de legumes. Ele falou: eu não posso. Ele falou: porque olha, vai acontecer que quando vocês forem apresentados, se vocês estiverem fracos, se vocês não tiverem como os demais, vocês, a minha cabeça vai ser pedida, eu vou sofrer, eu posso até morrer. E Daniel, ele com muita sabedoria, e um homem do Espírito, cheio do Espírito de Deus, ele falou assim: não, mas eu queria que o Senhor pudesse experimentar, me dá 10 dias, me dá 10 dias só, e o Senhor faz uma análise. E foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Ele foi se achado muito mais nutrido, muito mais preparado do que os demais jovens. Irmãos, olha o valor de não se contaminar. Deus tem compromisso com aquele e com aquela que põe um propósito no seu coração de não se contaminar. E agora, o texto a qual eu li vai falar sobre o rei Belsazar. Irmãos, eu fico observando como que Deus cuida do que é seu.
E o texto vai nos dizer que... Vamos pedir o presbítero Crivo para ler o capítulo 1 e o versículo de número 2. Aleluia. Irmãos, o povo de Deus, todas as vezes que eles foram castigados, que eles foram provados, sempre Deus esteve presente. Às vezes por um motivo ou por outro, mas Deus sempre esteve presente. Deus sempre se mostrou pronto para salvar, pronto para libertar, pronto para mostrar a sua presença maravilhosa. Daniel 1:2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, agora os irmãos imaginam os pertences de Deus. Os materiais de Deus, os utensílios de Deus, do templo sagrado, agora é levado para Babilônia, levado para lá. E diz a Bíblia que o rei Belsazar, ele conhecia o que havia passado com seu pai Nabucodonosor. Ele sabia. E a atividade, ele faz uma festa e chama as autoridades, convoca as autoridades. E lá estava as suas mulheres, lá estavam as suas concubinas. E no decorrer daquela festa, ele comete um grande erro. Ele pede para buscar as taças de ouro. Ele manda buscar aqueles copos que era do templo de Deus. Irmãos, é muito sério. É muito sério quando lança a mão em algo que não é teu. E principalmente foi uma ordem do rei. Os empregados, os subordinados a ele, obedeceram, foram lá e buscaram os utensílios. Irmãos, e o mais sério de tudo, eles beberam vinho. Eles beberam vinho nos utensílios sagrados. Irmãos, eu estou falando do que aconteceu lá na época de Daniel, lá no palácio do rei Belsazar, no salão nobre de festa. Mas hoje o Espírito Santo, ele traz para os dias de hoje. Nós somos os utensílios de Deus, irmãos.
Cada um de nós somos um vaso, somos um instrumento de Deus. Nós não somos qualquer um não, irmãos. O valor de nós estarmos aqui, irmãos, o valor de nós termos a Bíblia em comunhão com Deus. Nós somos propriedade de Deus. Ninguém toca, irmãos. E se tocar, está chamando Deus para briga. Eu sempre dou testemunho aqui de uma irmã nossa, que o marido dela, ele gostava de bater nela, ele batia nela. Já era normal. E teve um dia de quinta-feira que ele bateu muito nela. Ele bateu nela e ele disse: ó, agora você vai para a igreja e quando você voltar, tem outra. Quando você voltar, tem mais. Aleluia. Pastor Mário, passa para frente. Passa para frente. Presbítero Nilson. E a irmã, ela se arrumou chorando, envergonhada. Ela foi embora, foi para o culto. Irmão, ninguém sabia. Ela não chegava na igreja e contava a luta dela. Os irmãos sabiam, mas ela não falava. Mas quando ela voltou do culto, o vizinho encontrou com ela e falou: a senhora deixou o chuveiro aberto? A irmã falou: não, eu não, meu marido está em casa. E o vizinho falou: desde que a senhora foi embora para a igreja, o chuveiro está aberto. Ela disse que falou: meu Deus, chuveiro aberto, eu deixei tudo certo. Irmãos, e quando ela entrou dentro de casa, e ela pediu o vizinho que a acompanhasse, quando ela abre a porta do banheiro, o marido dela estava caído debaixo do chuveiro, com água quente. Ele já estava embranquecido, porque Deus não permitiu ele repetir a segunda coça. Bate no peito e fala: eu sou propriedade de Deus. Fala assim: Deus cuida de mim. Bate no peito e fala: Deus cuida de mim. Foi por isso que o pastor sempre canta aqui. Irmãos, outro detalhe: Daniel, ele não estava no banquete. Daniel não participou daquele banquete que Belsazar estava dando. Os irmãos imaginam o que acontecia dentro daquele salão nobre. O que estava acontecendo ali, irmãos? Mas a Bíblia vai nos dizer que bem próximo, lá na caiadura da parede, para ficar bem iluminado, o rei agora ele vê os dedos, e era dedos como mão de homem. Lê o verso 21 para mim, meu filho. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro.
capítulo 5. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua... Filho, vá no capítulo 5, lê para mim o verso 3 e o verso 4 e o verso 5. Louvado seja Deus. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Olha só, irmão, então trouxeram os utensílios de ouro que pertence à casa de Deus, patrimônio de Deus, e beberam nele os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. E Deus, que tudo vê lá do alto, só olhando, só olhando, só olhando. Alabaxubinarabaço. Irmãos, nós somos o templo de Deus, irmãos. Nós não servimos a Deus em vão, não. Nós não perdemos tempo na casa do Senhor, não, irmãos. E uma das coisas que o Senhor falava comigo hoje, que tem que haver oração com propósito. Tem que haver oração com certeza. Eu vou orar e Deus vai me ouvir. Eu vou clamar e Deus vai me responder. Irmãos, de Deus, Ele não tem nada imperfeito. As coisas de Deus todas são perfeitas. Vamos ao verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro. Irmãos, uma coisa que Deus não aceita é que se dê a glória dele para outro. A glória tem que ser só dele, irmãos. E eles agora trazem os utensílios de Deus, fazem o uso indevido desses materiais, desses utensílios, e agora eles começam a dar louvores aos deuses. Irmãos, é muito sério. Deramacalamandarabe. Eles começam a desviar, irmãos. Eles começam a desviar, é muito sério. O que é de Deus é de Deus. O que é de Deus pertence só a Ele, é só para a adoração dEle. E Deus não aceita que tira o que é dele e dá a outro. Não, Deus não. A glória é só dele. A glória é só dele. Aleluia. Pode continuar. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Irmãos, olha só.
era pagão, era povo pagão. Olha que misturada. Irmãos, e eu quero chamar a atenção: qual é o Deus de prata que você tem dedicado louvor? Qual é o Deus de ouro? Qual é o Deus de cobre? Qual é o Deus de ferro? Qual é o Deus de madeira? Qual é o Deus de pedra? Irmãos, a nossa visão ela tem que ser única. A nossa visão tem que estar direto para Ele. E beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Irmãos, é algo sobrenatural. Irmãos, quem se coloca à disposição de Jesus, eu quero Jesus, acabou. Aquele que grita: Jesus, vem me socorrer, acabou. Eu conversei com um jovem que veio conversar comigo e ele falou: pastor, a minha vida está pedida. Ele falou: o traficante vai me matar. Eu falei para ele: se você entregar a tua vida para Jesus, você fica em paz. O negócio agora é você se entregar para Ele. O jovem saiu da minha sala. Passou-se semanas, o jovem voltou e eu falei: meu filho, como que você está? Ele disse: eu tenho um testemunho para dar para o senhor. O traficante morreu. Irmãos, o que foi impedimento, Deus remove. O que vier fazer barreira, Deus vai remover. Estamos na hora, está chegando o momento da igreja ir embora. E uma das coisas, irmãos, é ser santo. Irmãos, é manter uma vida de santidade. É ser santo diante de Deus. Irmãos, e é essa santidade, irmãos, é essa vida diretamente com Deus que o diabo não gosta, ele não aceita. E Deus acabou com o banquete de Belsazar. Deus acabou com a festa dele. Verso 5. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem que escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Irmão, imagina
o rei, ele via lá na parede, na caiadura da parede, de frente o catiçal, para ficar bem claro, e o rei via os dedos como mão de homem. E está escrevendo, está escrevendo. Aleluia. Está escrevendo. O diabo impedir você de ser um homem santo, de ser uma mulher santa. Não empresta o teu corpo a ele. Não empresta. Fala não, não, não. Eu sou propriedade de Deus. Bate no peito e fala: eu sou propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Irmãos, imagina o anfitrião da festa, o patrocinador da festa. Olha o que aconteceu com o rei, o verso 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Irmão, o rei tremeu. Foi algo sobrenatural, algo que nunca aconteceu. O que é isso? Imagina ele assentado e vendo a mão que movimentava, escrevendo. E ele não sabia ler o que estava sendo escrito. A filha da irmã, ela foi sequestrada na porta da escola. E os traficantes, os assaltantes, puxaram ela da porta da escola e enfiaram ela dentro do carro. E ela foi na parte de trás. E eles falaram assim: você não fala nada não? Falou: mas lá no mato você vai falar. E uma das irmãs que estudava com ela à noite correu em casa e falou com a irmã, falou: os bandidos pegaram a sua filha e sequestraram ela. As vizinhas falaram: a senhora não vai fazer nada, não vai chamar a polícia. Ela disse: não, eu vou para o meu quarto. Ela falou: eu vou para o meu quarto. E lá no quarto ela botou a boca no pó e ela começou a orar. E ela disse: Senhor, a minha filha é santa, a minha filha é tua serva, nascida e criada na igreja. E os rapazes tentando puxar conversa com a moça, e a moça estava anestesiada, a moça não falava nada. Quando eles tiraram ela para fora do carro, e nisso que eles tiraram ela, eles falaram: agora olha lá, ó, tá vindo ali, ó. Irmãos,
Eles estavam com um utensílio de Deus no carro. Eles estavam com a moça santa no carro. E a mãe dela estava de boca no pó, orando dentro do quarto. Irmão, coisa boa é a intimidade. Eu glorifico a Deus pela vida da cooperadora Lívia, o compromisso que ela tem com Deus de orar, de chegar aqui e lá vai ela, a cooperadora Mariana Kelly, vai orar, os irmãos vão orar, as irmãs vão orar. Irmãos, isso aí é ter crédito com Deus, é buscar reforço. Irmãos, e aqueles rapazes, eles entraram dentro do carro e falaram: você não quer falar nada? Fica aí sozinha. Irmãos, e a moça saiu pela escuridão. A moça saiu pela escuridão. Irmãos, Baixada Fluminense, a luz muito fraquinha. E a irmã testifica que lá longe ela viu, parecia uma luz de porte. E quando ela chegou, o Espírito Santo falou com ela: bate palma e chama. Quando ela bateu palma, irmãos, saiu para fora um irmãozinho de cabeça branca. E ele falou: eu e a minha velha, nós estávamos orando para dormir, e o Senhor falou que nós ia dar um socorro hoje ainda. Arabacalamandarábia. O Senhor falou comigo e com a minha velha: hoje ainda vocês vão dar um socorro. Irmãos, o que é de Deus o maligno não toca. Bota a mão no peito e fala: o que é de Deus o maligno não toca. Irmão, e não toca mesmo, irmão. Não tocou em José, não tocou na filha da irmã, não vai tocar em você também. Você é propriedade de Deus. E os irmãos, imagina, o rei Belsazar, ele ficou desconjuntado. As autoridades presentes, as mulheres e as concubinas ficaram apavoradas de ver o estado do rei. Mas vamos ao verso 7. Ao verso 7. E clamou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Meu filho, repete com a voz do rádio. Irmãos, olha o desespero do rei. Eu vou gratificar a ponto de ser o terceiro no reinado. Vai ter um cordão de honra. Me tira esse sofrimento e lê o que está escrito ali. Uma mão misteriosa escreveu. Pode repetir, meu filho. E clamou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Irmãos, não adianta.
Eram os homens que conheciam a ciência, eram os homens que adivinhavam as coisas para o rei. Eles já vinham de reino para reino, mas agora, com a escrita da parede, eles não conseguiram interpretar. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, e nem saber ao rei a sua interpretação. Isso tirou a paz de Belsazar. O rei ficou sem paz. Irmãos, é muito grave, é muito sério tocar no que é santo, tocar na propriedade de Deus. Ao verso 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Irmão, todos ficaram ali preocupados, apavorados. Porque, irmãos, nunca tinha acontecido tal coisa. Eu vou fazer uma festinha aí, você toca ela para mim? Não posso. Sábado vai ser reinaugurada as aulas do Roxinol, mas não é para tocar no pagode, não é para tocar no forró, não é para tocar na fanfarra, não! Mas o Roxinol é responsável de preparar homens e mulheres que adoram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que exalta aquele que tem poder no céu e na terra. Mas alguém aciona a rainha. O verso 10. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: Ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Irmãos, bate no peito e fala assim: vale a pena ter uma vida de separação. Mas você não falou direito, fala direito. Vale a pena ter uma vida de separação. Chama Daniel lá. Traga ele à presença do rei que está com o semblante caído. Imagina, irmãos,
Nessa manhã o Espírito Santo falava comigo a necessidade que ele tem de homens e mulheres com ouvido apurado, com ouvido pronto para ouvir a voz de Deus, com olhar de águia. Homens e mulheres, irmãos, que não vivem de aparência, não vivem de engano. Ereba Calamandarábia. Homens da qualidade de Eliseu, de onde vem Geazi? Meu Senhor, teu servo não vem de lugar nenhum. Porventura o meu coração não foi contigo? Irmãos, é a autoridade de Deus, irmãos. O rei falou que a mulher, ó, se veste de uma forma diferente, leva queijo, leva presente e dá ao rei, e consulta lá sobre o nosso filho. E ela foi disfarçada, levando o alimento. Tem pessoa que acha que o profeta passa fome e já foi levando lanche para ele. Mas quando o trupelo do pé chegou, verdadeiramente ele não enxergava bem. Mas na hora que ela chegou, ele gritou: entra, mulher de Jeroboão, entra, porque dura é a nova. Ereba Calamandarábia. Entra, mulher de Jeroboão, entra. E os irmãos, imagina agora Daniel. Agora ele vai à presença do rei Belsazar. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha só, irmão, ele ainda queria conferir: és tu o cativo que veio de Judá? Dereba canta nossa. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Irmãos, outra coisa que nós temos que manter é a nossa qualidade. Irmão, nós não podemos perder a nossa identidade. Não podemos perder a nossa identidade de homem e de mulher de Deus. Aonde você colocar a planta dos teus pés, vai tremer a terra, vai dissolver dúvida. Alabaxubina. Irmãos, quando eu era adolescente, eu já na igreja, e lá a congregação era muito pequenininha, e eu não sabia que tinha umas mocinhas que elas estavam olhando para mim, para os outros rapazes da igreja. E tinha uma que tinha botado os olhos em mim, mas eu nem sabia, porque a minha vida sempre foi estar ligado lá. Ah, irmão, um dia ela chegou cedo e ficou no banco pertinho do banco que eu estava. Lá não sentava homem com mulher junto não, mas a congregação era tão pequena que tinha uns bancos laterais e ali ficavam os obreiros, os novos obreiros. Eu era bem jovem. Ah, irmãos, o fogo desceu na igreja. O Senhor me tomou num mistério tão profundo, que a moça está correndo até hoje, que eu nunca mais vi. Acabou o problema, acabou a paquera, porque agora, irmão, a glória
por isso que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentado no tempo de Deus, a hora que Deus quiser. Verso 14. Irmão, mantenha a sua identidade. O apóstolo escreveu a Timóteo, falou: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É terrível quando alguém fala assim: esse aí não põe a mão na minha cabeça não, essa aí também não. Misericórdia. Que é isso, irmão? Temos que estarmos na presença de Deus, temos que sermos fiel, temos que andarmos direito, seja onde for, homem de Deus, mulher de Deus, homem verdadeiro, mulher verdadeira. E o rei conferiu a identidade de Daniel. És tu, Daniel, que meu pai trouxe do cativeiro? Vamos à sequência. Porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Irmão, como é que você está, irmã? Aqui a irmã. Mais ou menos. Ô irmão, como é que você está? Mais ou menos. Irmão, tem que ser excelente. Irmão, não existe crente pra lá e pra cá não, irmão. É sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. A irmã custou trazer o visitante, custou trazer. Era Santa Ceia. Era Santa Ceia. E quando a irmã chegou, já estava quase na hora de recolher a mesa da ceia. Aí a irmã foi e deu o sinal lá na portaria que ela tinha atrasado, que ela trouxe uma alma. Só que na hora que o diácono foi servir, a irmã fez assim para o diácono. O diácono falou: minha irmã, você não vai cear? Aí ela botou a mão na boca e falou: eu estou fraca. Só o diácono ouviu: eu estou fraca. Traz a irmã para tomar Santa Ceia. Aí na hora que a irmã tomou ceia, ela falou: pastor, eu trouxe uma vida aqui que está sendo problemática, está com problema. Traz a vida. Na hora que o demônio manifestou: demônio, vai embora. Aí o diabo levantou e falou assim: deixa eu ver se tem algum crente fraco aqui, que eu preciso de um corpo. Irmãos, eu nunca vi uma irmã tão desesperada. Traz a ceia aqui agora pra mim, eu não estou fraca mais não. A irmã ficou em desespero. Irmãos, é muito sério. A irmã: traz a minha ceia, eu não estou fraca não. Irmão, cuidado com as suas palavras. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. O apóstolo falou que o anjo está ao meu redor, mas ao derredor está Satanás, e ele está bramindo como um leão, procurando quem ele possa tragar. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria, bate no peito, excelente sabedoria está em ti. Irmão, crente não faz briga, crente não põe fogo em briga. Aonde o crente chega, se está correndo panela para lá e para cá, faca, revólver, ele entra capaz. Olha o crente entrando.
macumbeiro leva pó de pemba na unha para jogar na casa dos outros, para fazer briga, para dar matança. É na unha grande que leva e joga no cantinho da casa. O crente não, o crente só pisa e fala: que a paz do Senhor esteja nesse lar. Oh, aleluia. Vamos ao verso 15. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Irmão, as coisas de Deus não é qualquer um que consegue interpretar. Às vezes você conta o sonho para um crente desconcertado, você sai mais turbado do que você sonhou, porque não te fala nada, inventa, fala mentira para você. É muito sério. E ele falou: ó, já trouxe aqui os astrólogos, adivinhadores, e eles não deram conta, não resolveram nada. O 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Irmãos, é muito sério. Tem pessoa que só se prepara para o culto. Tem pessoas que para o culto bota até uma viseira do lado. Ai não, meu Deus, hoje eu vou no culto, daqui a pouco Deus toma um vaso lá. Vocês viram como Deus usou o pastor Fonseca domingo. Não. Aqui, né, rejeita mensagem, ó, medo. Mas quando sai daqui, aí relaxa. Quando sai daqui, perde a comunhão. Mas a coisa grave, que alguém pode tocar a campainha, pode tocar o interfone, pode bater palma, pode chamar pelo teu nome. Arabacala mandarábia. E você vai ter que atender. E não pode haver mensagem falsa. Não pode haver identidade mentirosa. Me falaram que você ora e Jesus cura. Me falaram que você ora e Jesus liberta. E ele agora propõe para Daniel dádiva. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Meu Deus, irmãos, eu sou da descendência desse Daniel. Os teus tributos, as suas honras, os seus méritos, dá a outro. Porém, eu vou ler a interpretação. É pouco cabelo, mas sobe. É algo sobrenatural. Quem queria, conservava em vida. A quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Irmãos, olha aqui, que altura desse reinado. Olha que altura. Irmãos, é muito sério. Irmãos, deixa Deus fazer de você o que Ele quiser, mas você não deixa de olhar para Ele. Tira o sapato alto, corta o salto desse calçado. Porque a honra e a glória é dele, só é Ele que recebe.
E Daniel exortou o rei Belsazar, falou: olha, você está indo pelo caminho do teu pai. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Irmãos, foi a realidade que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Teve que comer capim, teve que ser molhado por orvalho, até que ele reconheceu, até que ele se humilhou. E agora o seu filho faz uma festa, e agora, na alegria da sua carnalidade, ele manda buscar os utensílios sagrados. E tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Olha só, irmãos, ele sabia o testemunho terrível que aconteceu com Nabucodonosor. É muito sério. Por isso que a palavra de Deus fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ou tem que amar a um e aborrecer o outro. O nosso Jesus não é sociedade anônima. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Irmãos, agora é aquele momento. O apóstolo São Paulo, ele falou assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. E agora eu faço as palavras do apóstolo São Paulo as minhas palavras. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. O que tem sido exaltado na tua vida? Qual tipo de Deus, com letra minúscula? A prata. Eu, perto do meu casamento, eu fui admitido como funcionário do Portal da Independência, e eu falei com a síndica, falei, 120 apartamentos. Eu falei: olha, dona Aparecida, eu sou servo de Deus, e eu quero avisar a senhora que eu não faço jogo de bicho, eu não compro cigarro e não compro bebida alcoólica. Irmãos, um funcionário foi admitido hoje como funcionário e já chega mostrando regra, dizendo o que pode, o que não pode. Eu fiz isso e nunca fui desrespeitado pelos 120 condôminos. Todos diziam: quem está no plantão? É o Marco.
Ele não faz isso. Na reunião de condomínio, eles falaram: ó, o Marcos, ele não compra cigarro, não faz jogo de bicho, não compra bebida alcoólica. Não. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque eu tenho compromisso com ele. Eu dou testemunho da irmã Zilda Machado. Ela já dorme na eternidade. Irmãos, e a irmã Zilda Machado, por ser baiana, ela era uma mulher uma mulher jovem, que ela não casou, ela morreu jovem. Irmão, ela era uma jovem, mas que ela cozinhava muito. E a patroa dela falou: Zilda, aqui, eu é que vou fazer toda a festa de São Cosme e Damião, Dom e Mariazinha. Eu vou fazer tudo, vou dar tudo. Você pode fazer? A Zilda, muito crente, ela falou: olha, patroa, eu tenho só que consultar meu pastor. E quando ela chegou no gabinete, ela disse: pastor, a minha patroa quer que eu faça tudo, os bolos, as cocadas, os doces. E o pastor é um homem de Deus, ele me batizou. O pastor falou: irmã Zilda, não tem problema, pode fazer, mas tudo que você for fazer, você faz orando. Aí ela quebrou o coco. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus, rala coco, me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ai, foi tudo, tá tudo na caixa. Cocada branca, rosa, cocada azul, bolo, tudo bonito. A patroa: Zilda, ficou lindo, tá bonita demais, Zilda. E a Zilda dormia no quartinho de empregada. E a mulher, a Zilda ajudou a botar no porta-mala do carro. Quando chegou lá, começa a bater os atabaques. Vamos chamar as crianças. E não desce uma criança. Não desce uma criança. E o chefe do terreiro falou: tira tudo daí! Essa mesa está atrapalhando todo mundo de descer. A patroa nunca passou tanta vergonha como naquele dia. Isso foi a demissão da Zilda. Zilda foi mandada embora. A patroa falou: tudo que você fez eu botei fora, porque o santo não quis. Diga assim: ele é maior. Fala: todo o poder está na mão dele. A irmã falou a irmã falou assim: o pastor Marco é bonzinho, o pastor Marco é usado por Deus, mas ele tem umas bobiças. A irmã falou que eu tenho bobiça. Quando chegou no dia 27 de setembro, ela foi e comeu cocada de Cosme e Damião. Aí ela ainda, a filha dela falou: mamãe, não faça isso, mamãe. Ela falou: não, você fica com a bobiça do pastor? Comeu. Me dá mais um pedaço. Daqui a pouco eu estou dirigindo o culto e vem ela: o que foi, irmã? Aí a filha dela falou: ela temeu, comeu doce de Cosme e Damião. Mas muito sério. Cuidado com seus filhos. Você cuidado com seus filhos. Eu tive que impor as mãos, repreender, para ela ficar livre. Ela falou que era um espinho na garganta dela. Irmãos, é muito sério. Irmãos, nós não servimos o outro lado não, nós servimos a Jesus. Nós vamos para o céu, irmão.
essa sequência. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Olha só, irmão, o que foi escrito pelo dedo de Deus. É muito sério. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Irmão, aonde que os caldeus, os astrólogos, os adivinhadores vão lembrar e vão compreender essa língua? O que está escrito aí? Não sabemos. Ô rei, não sabemos. Mas agora chega o homem que viveu só de legumes. Aleluia. Meu Deus, é algo sobrenatural. Eu não sei como é que você aguenta essa roupa. Eu não sei como é que você aguenta esse terno. É para ler a leitura da parede. É para falar para o doente: seja curado. É para falar para o canceroso: põe o câncer aqui. É para falar para a ferida: fecha a ferida. Repete a escrita da parede, repete a escrita. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Irmãos, olha que coisa séria. Contou Deus o teu reino. Na cidade de Ubá, um congresso, a igreja de 2 andares. A igreja estava super lotada, a galeria cheia. E o Senhor tomou o vaso. E o vaso veio. Na hora que o vaso veio para profetizar, o pastor presidente gritou para a banda: um dobrado pela banda. E a banda já era preparada. Se vier profeta, se começar a profecia, abafa com a banda. E começou os músicos, e toca. Mas um presbítero, um homem de Deus que estava no altar, ele disse: Senhor, se é o Senhor que está trazendo esse vaso, o Senhor traz ele aqui no altar. A banda está tocando, mas o homem de Deus subiu no altar. E quando ele chegou diante do pastor presidente, ele falou: tu foi pastor até hoje. Foi o último dia daquele presidente. Foi o último dia daquele pastor. Tu foi pastor até hoje. E Deus falou para ele: contou Deus o teu reino e acabou. Põe a mão na cabeça e fala: Jesus me guarda. Fala mais alto: Jesus me guarda. Manarabara sajoba. Ao Senhor, contou Deus o teu reino e acabou, porque nem para sempre o meu espírito contenderá com o homem. Nem para sempre. Irmãos, imagina
aquele palácio, aquele salão de festa lotado de visitante. E Daniel agora diante do rei, transmitindo a ele: Mene, contado foi o teu reino. Pessoa que fala assim: não, eu estou empossado, eu posso fazer o que eu quiser, que agora eu que mando, eu sou o primeiro. Mas ó, a contagem de Deus, a contagem de Deus. Eu nunca assumi esse altar sem receber oração, irmãos. Nunca assumi esse altar sem receber oração. Está ali o evangelista Dima como testemunha. Nunca. Porque Deus está contando. Tem um apontador do céu, irmão. Só de eu ficar aqui, ai meu Deus, culto acaba, culto. Para de pregar, o culto acaba. Ai, irmão. Ai, tá contando lá em cima. Diga comigo, Mene, contou o teu reino e acabou. Fala, manda Arábia. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Repita com a voz do rádio. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus não é injusto, saiba disso. Deus não faz injustiça com ninguém. Não faz. Ele dá oportunidade. Eu enviei os profetas, madrugando, os profetas levantaram, foram a ti.
Mas o pior é quando faz ouvido de mercador, quando faz de conta que não está entendendo. Não, isso aí não é para mim, não. Tem momento que parece que Deus está cochilando, né? Tem momento que Deus parece que Ele está tomando conta do outro planeta ou do outro país. Eu estou livre para fazer o que eu quiser aqui. Não. Os meus olhos são como chama de fogo. Como chama de fogo. Debarachubinai. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, é muito sério. Irmãos, uma lágrima que sai dos nossos olhos porque você fez eu chorar, vai ser cobrado por Deus. Uma lágrima que descer nos meus olhos, comigo, a igreja é santa. Diga comigo, a igreja é pura. Diga, a igreja é imaculada. Merema calamandarábia. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Irmãos, imagina o rei receber toda essa sentença. Pode dar sequência, meu filho. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Irmãos, é muito sério. Aquele homem foi morto. Tudo por consequência de colocar a mão aonde não podia colocar a mão. Ele não podia fazer uso dos utensílios de Deus. É muito sério. Nós, a igreja, a noiva do arrebatamento, a igreja do arrebatamento. Irmãos, a Bíblia, ela vai nos dizer uma parábola falada por Jesus, que 5 eram prudentes, 5 eram loucas.
5 obedecia e 5 não obedecia. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora, através do Senhor Jesus, através de reconciliarmos, através de Cristo, nós agora somos nova criatura. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. O Senhor faz de nós uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Outrora, a nossa condição era de morte eterna, mas hoje, através de Cristo, nós fazemos parte da igreja do arrebatamento. Irmãos, é muito sério. Hoje estamos na graça, vivemos na graça, mas com limite. E o limite que nós temos é o Senhor Espírito Santo. Ele é aquele que nos orienta. Ele conversa conosco. Ele fala conosco. Louvado seja Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, os irmãos, imagina aquela morte de cruz, os braços abertos. Jesus, ele segura na minha mão, pecador, e ele segura na mão de Deus. Então Jesus agora, ele é o ponto central da salvação. 1 Coríntios, o capítulo 6. Irmãos, agora existe porta aberta para tudo. Tem pessoas que falam assim: não, aqui não pode, mas lá pode. Mas irmãos, a Bíblia que está lá, está aqui. A advogada foi fazer o divórcio do irmão. Aí ela conversando com o juiz, na audiência ela falou para o juiz: excelência, eu não sei como é que ele vai aguentar, porque lá na igreja dele não pode casar de novo. Aí o juiz olhou para a advogada e falou: doutora, na igreja dele não pode casar de novo? Ela falou: não. Aí o juiz falou: a minha igreja também não pode casar de novo. Ela olhou para o juiz e falou: o senhor é evangélico? Ele falou: não, eu sou católico. Ela não teve coragem de me contar isso, mas o cliente contou, porque ele é membro da igreja. No tribunal, irmão, ele é Deus. Até perante a autoridade, ele é Deus e a palavra dele é eterna. 1 Coríntios 6, o verso 9 e 10.
Irmãos, ó, é o hino 422. No céu não entra pecado. Acabou. Quer ir para o céu? Vida com Deus. Acabou. Eu fui chamado no Asconce e lá eu fui fazer uma visita. E o jovem, ele me perguntou o seguinte: pastor Marco, eu chamei o senhor aqui porque eu quero saber se eu estou salvo. Eu olhei para ele e falei: meu filho, você está salvo. Ele deu um sorriso, irmãos, era só osso e cabeça e pele. E ele falou: o senhor me dá um abraço? Eu dei o abraço nele, ele sorriu, eu ungi ele e fui embora para a igreja. Quando eu chego na igreja, que eu orei e assentei, o evangelista Garbeiro me liga: pastor, o meu cunhado já partiu. Só foi o tempo de eu ir lá e dizer para ele: a passagem aqui. Olha a passagem aqui, pode ir embora com Jesus. E agora está me aguardando lá, está aguardando a igreja lá, está aguardando os vencedores lá. Aleluia. Vamos ler a palavra. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ponto. Irmãos, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Irmão, ó, você que é vendedor trapaceiro, você que é mentiroso, cuidado. Olha só, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Impedimento para chegar lá. Tudo que eu fizer que vier me botar na galeria de injusto, eu tenho impedimento para chegar diante de Deus. Segue. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Repita bem devagar, bem devagar. Olha só, irmão. Não erreis, diga comigo: não erreis. Não errei. Nem os devassos, bem lento, filho. Nem os devassos. Olha só. Nem os idólatras. Nem os idólatras. Nem os adúlteros. Nem os adúlteros. Nem os efeminados. Nem os efeminados. Nem os sodomitas. Nem os sodomita. Nem os ladrões. Nem os ladrões. Nem os avarentos. Nem os avarentos. Nem os bêbados. Nem os bêbados. Nem os maldizentes. Nem os maldizentes. Nem os roubadores. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. herdarão. Céu, irmão, céu, 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 céu. Para encerrar, Apocalipse 22:14. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida